Boa tarde. Começamos agora mais uma Economia em Foco e hoje nós vamos falar dos desafios do governo Temer nessa nova etapa, pós-impeachment, o que dá para fazer em termos de política econômica e em termos de reestruturação da economia. Nós temos dois convidados, Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco Votorantim. Roberto, boa tarde. Boa tarde. E o Luiz Eduardo Assis, economista, ex-diretor do Banco Central. Luiz Eduardo, boa tarde. Boa tarde. Você pode participar mandando as suas perguntas pelo Facebook Jovem Pan Online e pode acompanhar também pelo YouTube na Jovem Pan ao vivo. Eu queria antes uma avaliação do Roberto Padovani deste momento, rapidamente, antes da gente entrar mesmo no debate. Otimista? Eu estou otimista em relação ao que a gente passou nos últimos 5 anos, em particular nos últimos 3 anos. Eu acho que o ciclo político e econômico é melhor e, portanto, eu acho que a gente tem razões para estar otimista. Agora, olhando para frente, os desafios são gigantescos. Reformas constitucionais difíceis, uma economia ainda vivendo uma crise financeira, um ambiente regulatório totalmente desmontado. Eu acho que as coisas vão ser corrigidas, mas eu acho que o desafio é grande. Luiz Eduardo? Otimista também, mas um otimismo contido. Acho que as dificuldades, como foi colocado, são muito grandes. A gente está numa situação muito melhor do que a gente estava há 6 meses, a recessão está acabando, mas existem dificuldades que um governo, nessas condições, eu me refiro a um governo que não foi eleito pelo voto popular, terá dificuldades imensas para superar. Agora eles insistem num discurso muito otimista e lá na China esse discurso está sendo reforçado e até ampliado. Hoje Henrique Meirelles disse que conta com um crescimento da economia de 2,5% em 2018, mas vai perseguir o objetivo de fazer com que a economia volte a crescer 4% em média. O detalhe é o em média. E eles reafirmam o compromisso com reformas, reforma da Previdência, aqueles desafios. As chances disso ir para frente? Não, eu acho que a chance, talvez por uma razão interessante, quer dizer, a gente está vivendo, e outras economias já passaram por isso, quando você vive uma situação de estresse profundo, como vivemos, ainda estamos vivendo, você não tem outra alternativa que não ir para frente. Você tem que fazer, os custos de não fazer nada são muito altos, e portanto o governo, eu acho que ele tem um incentivo importante de avançar. Outra coisa que é importante nesse momento é que há um consenso entre os técnicos do que precisa ser feito. Portanto, se você alinhar os incentivos políticos e a agenda econômica, eu acho que a gente vai avançar. Agora, é um avanço sofrido, né? Nada pode ser, numa democracia, vai ser feito a toque de caixa, com o resultado óbvio na Previdência, na limitação de gastos. A gente tem, aliás, ao limitar gastos, a gente está se colocando debates duríssimos para frente, em que tipo de despesa nós vamos controlar. Então, eu sou otimista, eu acho que as coisas avançam, mas com muito ruído. O Sérgio Quintela aqui está perguntando se esse problema que houve em relação ao impeachment não agrava toda a situação para a tramitação dessas matérias mais discutíveis e que tem já uma certa resistência. Eu acho que assim, o que era o problema grave no país era uma profunda crise de governabilidade, uma insatisfação popular gerada pela crise econômica, e isso foi resolvido. Eu acho que as condições políticas são melhores, o governo novo ele herda uma base no Congresso, uma coalizão. Eu acho que ele tem uma chance de curto prazo para fazer as coisas tramitarem. Não é por conta da divisão na votação do impeachment que isso significa uma fragilidade do governo. Eu acho que o ambiente, como eu falei, econômico, é um convite irrecusável a avançar e a ter uma coordenação política de boa qualidade. Luiz, a Estela Martins está perguntando aqui em relação ao emprego, que é uma grande preocupação dos brasileiros, se nesse ambiente há condições de uma retomada de mercado de trabalho. Por enquanto não. Em geral, a situação do mercado de trabalho melhora só depois da recuperação da economia. Existe um esboço de recuperação da economia, o PIB do segundo trimestre indica, principalmente do lado dos investimentos, que deve haver alguma recuperação. Existe um forte consenso de que a economia vai ter um crescimento positivo, em torno de 1,1%, 1,2%. O governo é mais otimista, colocou na proposta orçamentária uma previsão de crescimento de 1,6% para o ano que vem. É um crescimento pequeno que deve ativar pouco o mercado de trabalho. O mercado de trabalho vem por último, ele volta da recessão em último lugar. Bom, o Leonardo de Tura está perguntando exatamente dessa viagem do Temer agora no G20, se isso pode produzir algum resultado, o que esperar? Eu acho que a gente está, o governo Temer está numa primeira fase que é reconstruir confiança. Ele tem que realmente ser vendedor do Brasil. Há coisas concretas sendo feitas, nomeação de uma equipe conhecida e respeitada, encaminhamento de algumas reformas para o Congresso, privatização. Eu acho que ele tem que se reaproximar do capital internacional, dos investidores. Eu acho que faz parte
da estratégia do governo, nesse primeiro momento, tentar resgatar a confiança, que é fundamental para retomar a economia e contribuir para o ajuste fiscal. Agora, o que a gente tem insistido é que, passada essa fase, essa estratégia de reconquistar a confiança, é trabalho duro e pesado. Bom, agora, Dirce Moreira, para o Luiz Eduardo, ela quer saber em termos de atividade empresarial, e é uma pergunta que a gente tem frequentemente aqui dos ouvintes. As pessoas querendo investir na própria atividade, você vê o ambiente de negócios melhorar? O ambiente está melhorando, o segundo semestre deve ser melhor do que o primeiro, o ano que vem será definitivamente melhor do que 2016. É preciso ter claro que 2015 e 2016 marcam a pior recessão que se tem notícia da história do Brasil. É algo muito, muito importante o que está acontecendo. Em geral, as pessoas também aceitam uma atividade empreendedora porque perderam o emprego, o que significa que a concorrência tende a ser muito significativa. Então, é melhor moderação. Neste momento, é melhor moderação. Porque a gente ainda vai ter dificuldades por muito tempo. Você falando nessa questão, inclusive essa semana nos dados do mercado de trabalho, o que se notou é uma procura maior de vagas por pessoas que deixaram de trabalhar por conta própria. Então, tentaram perder emprego, tentaram empreender alguma atividade por conta própria e tiveram de retornar ao mercado, né? Exatamente. Isso é muito, muito característico. E agora a pergunta é da Regina Domingos. Ela quer saber em relação à inflação, se essas propostas, não é exatamente propostas, se essas previsões de uma inflação mais baixa vão se confirmar. Se você imaginar um quadro de estabilidade cambial, de alguma forma controlando custos, a economia brasileira está sofrendo uma desinflação de custos da mão de obras, custos de logísticas, associado a uma recessão gigantesca. Eu acho que o Luiz Eduardo tem um ponto aí que é importante, é a maior crise da nossa história. Fica difícil imaginar que a inflação não vai cair, né? Em particular, se você olhar a inflação dos últimos 8 anos no Brasil, ela tem a ver com a inflação de serviços, que por sua vez tem a ver com o mercado de trabalho aquecido. O que a gente está vendo agora é um desaquecimento no mercado de trabalho, portanto a inflação de serviços tende a cair, e eu acredito que a trajetória é de queda. Existe inércia, a inflação no Brasil ela é mais travada, tem muita rigidez, os movimentos são mais lentos que em outras economias, mas eu acho que o movimento, a direção é inequívoco, a gente vai caminhar para a meta. E agora uma previsão mais pessimista, o Tony Figueiredo quer saber o que acontece com a economia brasileira se o governo Temer não conseguir aprovar as reformas que vem propondo. Eu acho que da maneira que seria ideal, não será aprovado. O governo não tem uma base de sustentação que seja forte o suficiente para aprovar uma reforma da Previdência, que é a reforma necessária. Não acredito que isso seja possível, até porque não há consenso na sociedade a respeito da reforma da Previdência, não há consenso a respeito do ajuste fiscal. Todo mundo é a favor do ajuste fiscal, desde que um outro segmento da sociedade pague pelo ajuste fiscal. Como cada um dos setores pensa da mesma maneira, isso gera um impasse, que numa situação de consolidação política e força institucional seria lidado pelas lideranças políticas. Não é o caso hoje. Nós temos uma situação política extremamente fragmentada. O que eu acredito é que haverá algum avanço. E esse avanço, teremos que estar satisfeitos com o avanço que for possível. Mas acredito também que daqui a alguns anos estaremos de novo discutindo a necessidade de uma reforma da Previdência. Mas daria para administrar a situação sem isso? Porque tem limitação de gastos também, né? O meu cenário preferido é um cenário mais mitigado. Eu acho que o governo não vai conseguir aprovar essa limitação de gastos, da PEC do teto de gastos, da maneira que foi apresentado. Ele vai ter que negociar, ele não vai conseguir aprovar a reforma da Previdência da maneira como seria ideal, ele vai ter que negociar, e isso vai significar, muito provavelmente, um passo adiante. E isso também vai se traduzir num crescimento pequeno. Eu acredito num cenário de um crescimento baixo para os próximos anos. Agora, tem uma resistência da sociedade muito grande. Eu estou vendo aqui várias perguntas aqui dos nossos internautas, falando da questão de limitação de gastos, que Temer vai tentar cortar direitos dos trabalhadores, reduzir despesas com saúde e despesa com a educação. Eu acho que isso retrata muito a dificuldade que ele vai enfrentar, não é? Porque dá uma ideia de maldade, né? Porque já está numa crise econômica pesadíssima, as pessoas perderam renda, perderam emprego e ainda tem essa proposta que, na verdade, reduz muitos
Pelo menos haverá uma revisão de determinados benefícios, né? Deixa eu dar uma resposta, um lado bom e um ruim dessa história. Eu acho que o lado bom é que pela primeira vez a gente está construindo um regime fiscal em que você vai ter que debater publicamente quais são as suas opções. Você quer gastar mais com aposentadoria, não há problema, mas você vai ter que compensar isso com saúde ou educação. Quer gastar mais com saúde, quer gastar mais educação, tem que pensar na infraestrutura. O dinheiro é escasso, você vai ter que fazer opções. Isso daí é uma coisa complicadíssima, como o Luiz Eduardo falou, quer dizer, o melhor ajuste fiscal é o do outro, né? O teu você tenta preservar. Então não é um debate fácil, e portanto eu concordo com a visão dele de que é uma reforma cuja tramitação é lenta e sofrida. Qual que é o lado bom dessa história? O lado bom é o seguinte, o custo está aí, o custo é desemprego e renda em queda. Portanto, quem tinha que perder já perdeu. As empresas estão fechando, os trabalhadores estão perdendo emprego, portanto não há muito o que fazer. Há uma demanda na sociedade por mudanças. Isso ajuda as coisas a avançarem. Agora, vai ser, como eu tenho falado, um debate complicado. Agora as pessoas ainda não associam muito esses problemas que a economia brasileira vem enfrentando diretamente ao desequilíbrio fiscal, né? Não, porque não faz parte do senso comum. Na verdade, as pessoas gostariam que o governo cortasse as suas próprias despesas. É muito comum você ouvir a ideia de que o governo tem que cortar na própria carne, como se isso fosse, em primeiro lugar, possível, em segundo lugar, suficiente. Não é nem possível, nem suficiente. O ajuste fiscal é necessariamente doloroso. E a tarefa do governo hoje é escolher os perdedores. Quem é que vai ganhar menos e quem é que vai pagar mais. Essa é uma tarefa política de alta complexidade. Mas, de qualquer forma, eu acho que um grande avanço, e dando o meu toque otimista, é que pela primeira vez nos últimos anos, a gente tem um governo que é um diagnóstico que é correto a respeito daquilo que precisa ser feito. Agora, o debate para se chegar lá é um debate extremamente difícil, lento, e as vitórias, acredito eu, serão parciais. O problema é que eles estão colocando essa questão de uma forma como se desse para obter resultados muito rápidos. Se no ano que vem já houvesse uma diferença em termos de resultado da Previdência, de limitação de gastos, e não vai ser exatamente assim, né? Certamente não. Certamente a gente vai gastar o ano que vem discutindo muitas dessas reformas, e será difícil haver algum tipo de conciliação. Eu acredito em algum avanço na reforma da Previdência, algum avanço na limitação dos gastos. Vejo que essas duas coisas elas precisam avançar ao mesmo tempo, simultaneamente, de maneira a gerar conjuntamente um resultado positivo. E eu explico por quê. Se você tiver só a aprovação do teto dos gastos e não houver uma mudança na legislação que altere a Previdência, vai ser muito difícil fazer a escolha que o Roberto dizia. Porque, afinal de contas, se as pessoas continuam tendo os mesmos direitos e o governo não poderá gastar, o resultado vai ser um impasse. Porque, de um lado, as pessoas têm o direito a receber, de outro lado, o governo tem a obrigação de não pagar. Esse impasse pode gerar a judicialização desse debate. E as pessoas provavelmente vão acorrer à justiça, que, na minha opinião, acolherá a ideia dos direitos adquiridos, o que significa que os gastos não cairão. Então é preciso evitar essa armadilha. Agora, mais do que essa questão que você colocou, que o governo deveria cortar as despesas, que é a ideia que as pessoas têm, temos várias perguntas, uma delas é do Matheus Soltero, em relação ao dinheiro que foi desviado com corrupção, com o superfaturamento. Se o retorno desse dinheiro já não reforçaria o caixa do governo, evitando esse corte forçado aí de despesas? Seria ótimo que a corrupção pudesse pagar o custo do ajuste fiscal. Agora, até escrevi recentemente um artigo no Estado de São Paulo falando sobre isso. A corrupção, o combate à corrupção é um dever moral, mas o impacto econômico é muito pequeno, é muito difícil de ser medido, e não será só isso o suficiente para se fazer o ajuste fiscal, infelizmente. Deixa eu reforçar o que ele disse, que às vezes tem uma visão popular, né, que é o seguinte: não, é fácil fazer ajuste fiscal, você corta ministérios, corta benefícios dos burocratas, você devolve o dinheiro da corrupção, só que o problema é gigantesco, o rombo previdenciário é enorme e crescente. Então você precisa cortar na carne. E um ponto bom que você disse, que eu acho que é o seguinte: o governo precisa cortar na carne. Agora, o que é cortar na carne? É você controlar transferências. O governo não tem carne para cortar, ele faz transferências.
E aí que é o debate público pesado. Porque você imagina a história só, o funcionalismo, que tudo bem que ele tem que conter reajustes, mas não é isso que provoca o desequilíbrio brutal das contas públicas, não são determinadas mordomias que eles têm, eu acho que eles têm que servir de exemplo, cortar todo o abuso, gastança, e tem mordomia demais, e tem reajuste demais em algumas áreas, mas não é isso que vai consertar a situação. Até porque é uma identidade contábil. A contrapartida do gasto do governo é uma receita do setor privado. De alguma forma, se houver um corte de gasto do governo, significa que alguém deixará de receber. E este setor, essas pessoas reclamarão e agirão politicamente e influenciarão a discussão. Então, o simples fato de discutir a questão do teto significou, por exemplo, o surgimento de uma série de estudos a respeito da necessidade de manter crescentes os gastos com saúde e educação. Isso é inevitável, faz parte do debate, e é esse debate que o governo tem que estar preparado para resolver. Será muito difícil. E a questão do teto, ela não é mágica. Enquanto você não discutir de baixo para cima, ou seja, a discussão não começa do teto para os fundamentos. É preciso também discutir dos fundamentos até o teto. Ou seja, discutir o direito das pessoas, principalmente na questão previdenciária, que é a mais urgente, a mais grave. Agora, Padovan, o mercado vai ter paciência se demorar essa discussão toda? Com certeza. Olha, eu acho que o que tem sido discutido no mercado hoje é que em algum momento o governo estabiliza a dívida, né? Isso eu acho que é um consenso. A questão é em que momento vai estabilizar. Eu acho que a gente está tendo uma chance boa, pensando em mercado financeiro estritamente, que é a liquidez global. Eu acho que tem tanto dinheiro circulando no mundo, e o Brasil é uma economia grande, atrativa, uma economia ocidental, com oportunidades de negócio, que a gente está tendo a sorte de, nesse ambiente, ter uma trégua. Agora, mudou o humor lá fora por algum motivo, porque a China desacelerou, porque os juros norte-americanos subam mais rapidamente do que imaginado, a paciência acaba. Então, a gente está tendo uma oportunidade rara, de ouro e curta. Acho que a paciência dura enquanto tiver dinheiro lá fora. Até porque havia uma expectativa de uma queda imediata do dólar, muita gente apostava nisso. Eu tenho uma pergunta até do Rubens Matoso aqui, por que o dólar não está caindo? Porque muitos analistas previam que haveria um fluxo maior de investimentos para o país, mas a coisa não é imediata assim, né? Eu tenho uma experiência de banco internacional que me ensinou o seguinte, Luiz também, obviamente, que é... Eu acho que esses fluxos para o Brasil, uma parte deles você explica porque o país atrai capitais. Agora, outra parte é que o fluxo é empurrado para o Brasil, né? E o que a gente está vivendo agora, mesmo com o encerramento do processo de impeachment, com a superação da crise política, há muita incerteza em relação aos mercados emergentes. Portanto, o investidor típico lá fora, ele está olhando o Brasil como um lugar atrativo, mas ele está muito preocupado com os juros norte-americanos. Então, ele não vem com essa euforia que se imaginou há algum tempo. Agora, tem uma diferenciação entre o dinheiro que vem no mercado financeiro e o de infraestrutura, né? Porque Meirelles fez projeções astronômicas hoje em relação ao potencial de investimento em infraestrutura no país. Tem uma diferenciação na avaliação? O número que ele cita, na verdade, é o número da necessidade. O que teríamos que investir. O que teríamos que investir. Agora, a questão do investimento estrangeiro, ela se divide em duas parcelas. Existe uma enorme parcela que é simplesmente capital especulativo, que vem aqui tirar férias e tirar proveito de taxas de juros extremamente elevadas. Existem hoje no mundo alguma coisa entre 10 e 15 trilhões de dólares que estão aplicados a taxas de juros negativas em papéis soberanos. Ao mesmo tempo, o Brasil oferece mais de 14%, num título virtualmente sem risco e com uma expectativa de valorização cambial. Então é inevitável que haja essa concorrência de interesses. Esse dinheiro não é o dinheiro da infraestrutura. O dinheiro que virá da infraestrutura virá mais adiante, virá numa proporção muito menor e depende da maneira como for feita a modelagem desses investimentos em infraestrutura. O investidor estrangeiro quer estabilidade das regras, ele quer um horizonte de investimentos de 10, 20, 30 anos, e ele quer ter uma rentabilidade que seja compatível com o risco que ele está correndo. Cito um exemplo só para acabar. A questão das estradas. As estradas, as concessões dependem do pedágio. Existe hoje uma lei tramitando na Câmara que isenta de pedágio os carros cuja placa seja do município onde está o pedágio. O que significa, em alguns casos, uma queda absolutamente brutal. Aí o investidor não vai se animar.
o investidor vai se desanimar, porque quem entrou aqui e fez aquela estrada, fez a oferta da outorga, pagou o upfront, o avanço que ele deu, na condição de que o pedágio seria de tanto. E ele corre o risco hoje do pedágio ser menor. Esse tipo de instabilidade que afasta o investidor estrangeiro. Novas concessões que tentaram fazer durante o governo Dilma deram errado exatamente por isso, porque não tinha uma regulamentação que desse segurança financeira quanto ao retorno do investimento, né? Teve esse problema. O desenho que foi feito ali depois de 2012, 2011, é um desenho que defende modicidade tarifária, tarifas baixas, muito investimento. Como é que você equilibra isso? Basicamente com dinheiro público via BNDES, que a gente chamava de retorno alavancado. Você vai lá, toma um financiamento subsidiado, equilibra a conta. O dinheiro para o BNDES acabou. Portanto, agora você vai ter que ter o realismo tarifário, que além da segurança jurídica, dá ao investidor a garantia de que você vai ter aquela receita. Você precisa ter regras muito claras de que, de saída, o teu retorno compensa o investimento. Bom, nessa questão de investimento e relações internacionais, a Vera Editora quer saber, em relação ao possível rompimento de Brasil com Venezuela, Equador e Bolívia, países que reagiram contra o impeachment, se isso faz diferença para o Brasil, para o bem ou para o mal? Eu diria que não faz nenhuma diferença, tão simples quanto isso. A gente mantém relacionamento comercial limitado com esses países e mesmo se houver o rompimento, o mercado financeiro, não acredito que tenha nenhuma implicação. Mas tem um problema do Mercosul ainda, né? Que o Brasil se posicionou contra a Venezuela assumir a presidência e há uma divisão do bloco. O que eu acho mais importante, Denise, é uma percepção externa de que, com o ciclo de commodities, né, com a China desacelerando, com o ciclo de commodities tendo sido encerrado, os ciclos econômicos e políticos na América Latina, principalmente na América do Sul, eles também estão mudando. Então há uma mudança de política no Brasil, na Argentina, um discurso novo na Bolívia, no Equador, dificuldades extras no Equador e na Venezuela, presidência nova no Peru. Há uma percepção que o ciclo político é outro. Se tem ruído entre os países, para o mercado financeiro, para o cara que está investindo em infraestrutura, isso é um pouco irrelevante. Certo. Bom, e o Vitor Fraqueta, colocando até essa questão política, ele fala: se a política econômica adotada pelo governo Temer não agradar a população, é possível uma manobra para se adotar um sistema parlamentar? Não acredito que seja viável. Hoje não existe nenhum consenso. Hoje temos o Congresso começa do zero. Não existem grandes convicções. Vai depender da habilidade política do governo formar as maiorias e aglutinar os deputados em torno de determinadas teses. Não acredito que exista espaço para fazer grandes discussões de mudanças significativas no regime político. E o Caio Esdras, ele quer saber qual o conselho que vocês dariam para a pessoa física para lidar com todas essas mudanças que podem vir com relação ao ajuste econômico, como se proteger diante dessa situação. Eu não sei exatamente em que aspecto, se é na gestão de dia a dia, o que é de perda de direitos ou financeiramente, mas vale as duas dicas, eu acho. Eu acho que a gente vive um ambiente de mudanças, ainda vivemos um ambiente de crise e viveremos um ambiente de mudanças importantes. Portanto, a melhor coisa que tem que fazer é ser cauteloso. Não é o momento de sair gastando. Do ponto de vista de aplicação financeira, eu acho que uma forma de você traduzir essa cautela é aplicar em renda fixa, em título público, títulos com segurança. Quem gosta mais de perigo pode começar a ir para alguma coisa para a bolsa. Mas eu acho que a dica que eu dou para o nosso dia a dia é: seja cauteloso, né? O momento não é de grandes apostas. E os juros devem continuar altos por mais tempo, né? Também. Serão altos, mas provavelmente não tão altos. Eu acho que existe hoje uma oportunidade para quem tem algum recurso para ser investido, que são os papéis públicos indexados à inflação, que ainda estão com juros extremamente elevados, já caíram bastante, mas provavelmente vão cair ainda mais. Agora, em relação ao governo Temer ainda, a Maria de Lourdes pergunta aqui se vocês acham que ele deveria redirecionar a política econômica de alguma outra forma, caso ele enfrente dificuldades, o que seria possível fazer? Eu acho que o interessante desse momento que vivemos aqui é que não há alternativa. Você pode até querer dar estímulos fiscais, monetários, só que estímulo fiscal não há condições, porque só faz estímulo fiscal quem pode, e a gente não pode porque o dinheiro acabou. Estímulos monetários também não é possível porque a inflação está alta. Então, diante da falta de alternativas, o governo vai ter que ser ajuizado
e tentar ter um ambiente regulatório que atrai investimento privado. Quando o dinheiro acaba, a gente normalmente deixa o populismo para trás e passa a ser ortodoxo. É a história da América do Sul. Agora, o Rodrigo Garcia, ele pergunta aqui se o governo Temer não afrouxou demais as projeções dele em relação às contas públicas para poder gastar mais e aprovar mais aumentos, como já houve em relação ao funcionalismo. Ele está questionando as metas. Com certeza, 170 bilhões de reais como meta pelo déficit de 2016 é extremamente folgado. Faz parte de uma estratégia política. O número para o ano que vem já caiu para 139. Ainda é um número extremamente elevado. Agora, as condições políticas para se fazer corte de gastos, elas são extremamente limitadas. Qualquer discussão a respeito de redução de gastos ou de elevação de impostos gera instantaneamente uma reação na sociedade. Então, como o Roberto dizia, o caminho é um só. A gente pode ter dúvida a respeito da velocidade. Essa velocidade vai depender do sucesso da articulação política. Hoje a crise econômica é a crise política, e a crise política é a crise econômica, porque o núcleo de tudo é o ajuste fiscal. E o ajuste fiscal pressupõe a escolha dos perdedores. E isso, evidentemente, exige mediação política. Agora, é uma coisa complicada você explicar para a população que você tem que cortar gastos, fazer uma série de reformas, para você chegar a um déficit no ano que vem de 139 bilhões. Não é para você gerar um saldo positivo, para você ter uma folguinha. Não, você vai continuar no sufoco. É como uma pessoa que está tentando reorganizar as finanças, e aí ela fala, olha, se você economizar tanto, guardar aqui, pagar a dívida, você vai se acertando, daqui 5 anos você vai estar bem. É mais ou menos isso que ele vai ter que vender a ideia? Com certeza. O governo também, isso acho que tem muito a ver com essas projeções otimistas do Meirelles hoje na China, ele também tenta estimular através de um certo otimismo, na expectativa de que, ao gerar o otimismo, o crescimento seja uma profecia autorrealizável. Em geral, isso não dá certo. Do que eu estou falando? Estou falando que, se todos acreditarem que a economia volta a crescer, pode haver algum investimento, pode haver algum aumento do crédito, pode haver algum aumento do consumo. E se aumentar o investimento, aumentar o consumo, a economia de fato vai crescer. E aí já mais imposto também desse reforço de caixa. Aumenta o imposto e a necessidade de corte será menor. Esse seria o caminho mais suave possível. Infelizmente, não é assim. Não vai ser desta maneira suave e fácil que o ajuste fiscal será feito. Mas faz parte do emprego do ministro da Fazenda, e nesse aspecto o ministro Manteiga fez como ninguém. Mas ele falava e não deu certo. Até faz porque parte falava em 4% também, faz parte do emprego fazer previsões otimistas. Certo, nós estamos chegando ao final. Eu queria as considerações aí de vocês em relação a isso tudo. Alguma recomendação para o governo para driblar essas adversidades e para encaminhar de uma forma mais adequada essa conversa toda para a sociedade, porque eu acho que é o que vai dar respaldo até para um retorno lá no Congresso, né? Eu acho que a população percebe que algo precisa ser feito, os níveis de desemprego são altos e crescentes, a inflação ainda muito alta. Eu acho que é preciso o governo vender ou coordenar o debate para mostrar que, se você não retirar benefícios excessivos, você não ajusta a economia. É preciso mostrar de maneira clara por que é necessário fazer a reforma da Previdência, limitar gastos. Eu acho que o governo tem que vender para a sociedade a necessidade do ajuste. Luiz? Eu acho que é preciso e absolutamente necessário resistir à tentação de promover uma nova rodada de valorização cambial. Existe uma tendência, uma tentação muito grande de valorizar o real, porque isso ajuda na queda da inflação. Deixar o dólar cair. Deixar o dólar cair. Isso ajuda na queda da inflação, isso pode aumentar a probabilidade de uma queda significativa dos juros, mas isso, ao mesmo tempo, gera efeitos absolutamente nocivos para a atividade produtiva, principalmente para a atividade industrial. O governo Lula fez isso, deu tudo errado, e é importante que o governo Temer evite essa tentação de valorizar o real. Agora, o Banco Central consegue segurar uma queda? Por exemplo, se vier mais dinheiro de fora e tiver uma pressão de baixa mais forte no dólar, o Banco Central pode atuar nesse sentido? Ele consegue, com várias maneiras, e em última instância ele consegue impondo limites à entrada desses capitais. Alguma tributação, alguma tributação, IOF.
existem mecanismos. Padovani, quer acrescentar alguma coisa em relação a isso? Não, acho que a gente vai ter muito fluxo indo para o Brasil. Agora, eu concordo com a avaliação do Luiz Eduardo que é preciso controlar o câmbio, mas eu acho que pelo lado da oferta, o dinheiro que vem para o Brasil não vai ser tão intenso, porque a economia brasileira cresce menos, a gente vai cortar a taxa de juros, os preços de commodities não são tão favoráveis, então você tem um ambiente diferente daquele que prevaleceu na gestão do Lula. Isso ajuda, mas é preciso ter cautela com a história do câmbio. Tá certo, nós vamos encerrando por aqui o Economia em Foco de hoje, que contou com a presença do Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco Votorantim. Padovani, muito obrigada. E o Luiz Eduardo Assis, economista, consultor, ex-diretor do Banco Central. Luiz Eduardo, muito obrigado. Obrigado, Denise. Obrigado. Eu agradeço você que acompanhou a gente até agora. Se quiser conferir depois na íntegra, pode acessar o site da Jovem Pan, então Facebook Jovem Pan Online. Boa tarde.